Ele saiu das ruas do Rio de Janeiro como camelô, alcançou uma fortuna de mais de US$ 1 bilhão e se tornou um dos maiores empresários da história do Brasil. Meu nome é Everton Miranda e hoje eu vou te contar a incrível história de Silvio Santos. Silvio Santos nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930, mas ele não nasceu com esse nome. Ele fez essa mudança muitos anos depois porque gostava do nome Silvio e, além disso, dizia que todo santo ajuda, por isso colocou vários no seu nome. Mas seu nome verdadeiro, aquele que está no RG, é Senhor Abravanel. Silvio Santos nasceu em uma família simples. O seu pai fugiu da cidade de Salônica, na Grécia, para não servir o exército turco e foi ser jornaleiro na cidade de Atenas. Sem perspectiva nenhuma, pegou um navio e foi para Marsella, na França, onde se tornou uma espécie de camelô, vendendo pistache e amendoim em lugares públicos. Só havia um problema: essa atividade era proibida e ele acabou sendo preso e expulso do país. Logo em seguida, ele pegou um novo navio e desembarcou no Rio de Janeiro. Como ele falava vários idiomas, começou a trabalhar como intérprete e guia turístico. E algum tempo depois, juntou um dinheiro e abriu uma loja na Praça Mauá. Anos depois, o pai de Silvio ficou completamente viciado em jogos de cassino e perdeu tudo. O que ele ganhava de dia na loja, ele perdia de noite no jogo. E é exatamente aí, nesse momento, que nasce a história de empreendedorismo de Silvio Santos. Ele ficou extremamente revoltado com aquilo que estava acontecendo com o pai e com apenas 14 anos largou o curso de contabilidade que estava fazendo para trabalhar e ganhar dinheiro. 2 meses depois, retornou, concluiu o curso, mas sem deixar a sua ambição para trás. Nesse momento, fica nítido, muito claro, a veia empreendedora que acompanhou Silvio Santos durante toda a sua trajetória. Digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim: Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Agora, eu digo também, se chegar um partido de ser agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Embora ainda muito jovem, Silvio já era extremamente inteligente e visionário. Um sujeito capaz de olhar para o mercado, identificar uma oportunidade e agir rápido para colocar o seu plano em prática. Por exemplo, quando ele decidiu trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, ele fez uma análise de mercado e percebeu que os salários nas casas comerciais e nas repartições públicas eram muito baixos. Por isso, ele precisava desenvolver uma ideia que ele pudesse trabalhar menos e ganhar mais. Ou seja, mesmo naquela época, ele já conhecia muito bem o conceito de escala. E foi andando pela Avenida Rio Branco que ele teve uma excelente ideia. O Brasil estava na época das primeiras eleições após a queda de Getúlio Vargas. Getúlio havia sido deposto em 1945 e as eleições para presidente da República, buscando um sucessor para Getúlio, haviam sido marcadas para 1946. O Brasil não votava há 15 anos, por isso a população estava com uma euforia muito grande. E foi justamente por conta dessas eleições que Silvio Santos se tornou camelô. Sabe por quê? Em um depoimento ele disse o seguinte, que estava passando pela Avenida Rio Branco e viu um homem na rua gritando com uma capinha de título de eleitor na mão. E aquele homem vendia todos os produtos com muita facilidade. E aquilo impressionou o Silvio Santos. Ele olhou, esperou o homem vender toda a mercadoria e o seguiu para ver onde ele ia comprar. Então ele descobriu que aquele sujeito comprava aquela mercadoria em uma loja que vendia atacado. E ele ganhava mais de 50% de lucro com aquela venda. Silvio esperou o homem sair e comprou uma capinha por 2 cruzeiros. Ele foi para a avenida e rapidamente vendeu, dizendo que era a última. Então ele voltou na loja, comprou mais 2, guardou uma no bolso, levantou a outra e começou a gritar novamente que era a última. Vendeu rapidamente. Tirou a outra do bolso, gritou de novo que era a última e vendeu. Então ele foi na loja mais uma vez, comprou mais e mais. E foi assim que Silvio Santos se tornou camelô.
Ele trabalhou muitos anos nessa profissão e faturou alto. Silvio vendeu capinhas para títulos de eleitor, caneta e chegou a faturar um valor equivalente a 3 salários mínimos por dia. Mas essa profissão não era tão fácil. Muitas vezes os fiscais pegavam todas as mercadorias daquelas pessoas que trabalhavam ali. E Silvio Santos diversas vezes discutia com esses fiscais. E um belo dia ele discutiu com um sujeito chamado Renato Maria Lima, que era diretor de fiscalização da prefeitura. Como o Silvio Santos ainda era adolescente, Renato queria levar Silvio para um juizado de menores. Mas conforme ele foi conversando com o jovem rapaz, ele percebeu que Silvio Santos era diferente. Havia algo de especial naquele garoto, então ele mudou de ideia. Ele pegou um cartão e pediu para que Silvio Santos procurasse um amigo dele na Rádio Guanabara. Silvio Santos foi. Quando ele chegou lá, por coincidência, estava acontecendo um concurso de locutores com mais de 300 inscritos. Dentre eles, um rapaz chamado Chico Anísio e um outro chamado José Vasconcelos. Silvio Santos venceu o concurso e logo em seguida foi contratado como locutor. Trabalhou 2 meses e depois abandonou o cargo e voltou a ser camelô porque descobriu que o salário era muito baixo. Tempos depois, com muita saudade do rádio, Silvio começou a trabalhar na Rádio Continental, que ficava em Niterói. Ele trabalhava das 22 até a meia-noite e sempre saía correndo para pegar a última barca que saía de Niterói em direção ao Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens, Silvio percebeu que podia ganhar bastante dinheiro animando o trajeto que era muito quieto. Bastava ele colocar algumas caixas de som dentro das barcas, mas ele não tinha dinheiro para isso. Então ele foi até uma loja de eletrodomésticos e conseguiu os equipamentos de som em troca de publicidade. Em pouco tempo, Silvio já estava trabalhando como corretor de serviços de alto-falantes e naquele exato momento o espírito de camelô morreu e nasceu um outro muito mais forte em seu lugar, o espírito de empreendedor. Silvio Santos queria ter o seu próprio negócio. Sem dúvida nenhuma, uma das principais empresas que concretizaram a imagem de Silvio Santos como um grande empresário foi o Baú da Felicidade. O projeto que ele conseguiu junto ao Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, que mudou a vida dele. Diga-se de passagem, quando o Silvio viu o Baú pela primeira vez, a empresa ficava dentro de um porão na rua Líbero Badaró. Silvio Santos pegou a empresa praticamente do zero e transformou ela em uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Depois de tudo isso, a entrada de Silvio Santos na televisão, apresentando o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista no ano de 1961 e a luta de Silvio para conquistar o seu próprio canal de televisão, sem dúvida nenhuma, transformou a vida de Silvio Santos e mudou, fez com que ele pudesse mudar de patamar. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento, ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal.
e não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida terminasse.